Boa noite a todos. É uma alegria, mais uma vez, podermos estar aqui nessa casa amiga, né? Com esse convite carinhoso que sempre nos é feito. E mais aí, nessa semana, né, nós estamos no ciclo de palestras comemorativas do Natal. Semana do Natal. Mas vamos lá. E como sempre a gente diz, né, nós não somos palestrantes, nós somos apenas trabalhadores que viemos compartilhar com os companheiros a reflexão da noite, em base ao tema central que é: em teu Natal, o que queres que eu faça? Na verdade, essa é uma pergunta que cada um de nós, né, está fazendo ao Cristo. E todo ano, no mundo inteiro, nesta época, famílias, né, comunidades, pessoas, cristãs, obviamente, se reúnem para comemorar o nascimento. Como todos nós, todos os anos, nos reunimos em família para comemorar mais um ano de vida, né, oportunidade de vida. Só que muitas das vezes a gente se deixa levar, né, pelas festividades, pelo momento festivo, tanto do nosso aniversário quanto do aniversário do Cristo, e poucas vezes a gente para pensar no significado. Primeiro, do nosso aniversário, e mais um ano de vida. E como foi, como deixou de ser, fazer aquela reflexão. Quem éramos nós um ano atrás, as conquistas que fizemos neste ano. E nós aqui não vamos falar de conquistas financeiras, profissionais, todas as conquistas que são da terra, né, que pertencem à terra, são da terra. Nós estamos falando das nossas conquistas, as conquistas espirituais, as conquistas do caráter, as conquistas do ser, todas aquelas que nos esforçamos dia após dia, diante das provas e expiações, para poder superá-las. Essas conquistas, elas devem ser meditadas não somente na virada do ano, do nosso ano, ou do renascimento do Cristo, mas sim diariamente. Porque um dia tem muitas horas, 24 horas, muitos minutos. Muitas oportunidades temos num dia para fazer mudanças ou tropeçar. Depende de cada um. E, na verdade, quando o tema oportuno nos sugere a fazer essa pergunta, a gente tem que digamos que retomar qual foi o objetivo da vinda do Cristo. Por que ele nasceu? Então, o que queres que eu faça, né, no teu Natal, em teu Natal, quer dizer, no teu nascimento? Então, a gente está perguntando. Aí a gente quer dizer, tá, mas por que o Cristo veio? Quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que significa esse caminho, a verdade e a vida? Né? Então, o que ele veio nos trazer? Ah, mas eu tenho que seguir o caminho de Jesus? E que verdade é essa e que vida é essa? O caminho é o exemplo. Os Espíritos já nos dizem, quando Kardec perguntou qual é ou quem foi aquele que nos deixou o exemplo do homem de bem, ao qual todos nós estamos aqui para a conquista do homem de bem. Vejamos bem, queridos amigos. Nós não estamos falando aqui que a gente veio renascer para nos tornar um verdadeiro cristão. Porque existem outras doutrinas, existem outras orientações religiosas. Nós adotamos a religião cristã. Mas existem outras tantas. Porque todas elas, o objetivo, obviamente, é nos levar à conquista do homem de bem. Só que nós vamos falar hoje da doutrina espírita, que é a que nós escolhemos. Todos nós que aqui estamos nessa
Casa Espírita Missionários da Luz, ou Núcleo de Estudo Espírita Chico Xavier, ou tantas outras casas espíritas, é porque nós escolhemos a orientação espírita. Agora, por que escolhemos a orientação espírita? Uns vão dizer, eu queria comunicabilidade com os espíritos. Outros vão dizer, eu vim porque eu perdi um familiar e eu queria saber onde é que ele estava, como é que ele estava. Outros vão vir porque tinha curiosidade. Outros vão dizer, eu li uma mensagem e aquilo fechou com o que eu penso. Eu nunca tinha lido nada igual. E o que a doutrina espírita me deu numa mensagenzinha que alguém chegou até mim, aquilo eu me encontrei. Existem inúmeras as situações. A grande maioria de nós vem pela dor. Uma minoria vem pelo amor. E por que eu estou aqui? Aí vão dizer assim, poxa, mas eu faz anos que eu vou na casa espírita, eu não vejo espírito nenhum. Não se comunicou espírito nenhum comigo. Não vi nenhum anjo, não vi ninguém, não vi o Dr. Bezerra de Menezes, não vi o Chico, não vi ninguém. Eu sou espírita. Aí tem gente que diz, eu não vi nenhum espírito, ninguém se comunicou comigo. Não me chamou muita atenção, dá meia volta e vai. Aí você também o convida, né? Para as reuniões mediúnicas, para as reuniões de estudo, convida para as palestras públicas. É sempre uma minoria que vem. Porque nos grupos de estudo, nós estamos também no começo do ano, assim, 30 e tantas pessoas. Uma beleza, né? A sala enche, assim. Aí chega no primeiro mês, já tem 20 e poucos. Aí no terceiro mês, já tem menos de 20. Aí já no quarto mês, já tem menos de 15. E chega no final do ano, tem 4, 5. Aí o coordenador diz assim, puxa, mas será que eu não estou coordenando direito? O que será que eu estou fazendo de errado? Que eu não estou conseguindo manter. Só que aí tem um problema. Não nos cabe a nós a questão de querer manter. Cabe a nós a questão de transmitir o que deve ser transmitido. E cada um absorver o que necessita absorver. Então, o que acontece aqui? Quando a criatura pergunta o que queres que eu faça, aí é que tem o problema. Geralmente a criatura quer que o Cristo faça. Que o Cristo venha e faça a transformação. Que a doutrina venha com os espíritos e faça a mudança em mim. Né? Aí eu vou lá tomar um passo para descarregar. Não sei o que vai descarregar, né? Porque ninguém carrega nada. Né? Eu vou lá para tirar sombras. Não sabia que nós tirávamos a sombra de alguma coisa. Né? Porém, quando a gente diz assim, nós viemos aqui para fazer mudanças. Nós precisamos mudar. Nós precisamos fazer, sim, mudanças em nós. Não sei se é o Altamiro, mas eu já ouvi muitas vezes. Minha irmã, eu antes de conhecer a doutrina espírita era tão bom, que eu nem sabia os erros que eu cometia. Eu cometia. Agora está difícil, porque eu não consigo parar de cometer os erros, mas agora eu sou ciente que eu os cometo, e isso me incomoda. Então eu prefiro deixar. A escolha de cada um. Só que a gente vai postergando, né? E a gente vai acumulando essas bagagens. E quando a gente entende que a orientação religiosa, e principalmente a doutrina espírita, claramente nos traz os ensinamentos, as orientações para a purificação da alma, para a redenção do ser. Como nós conseguimos nos libertar? Conhecereis a verdade vos libertará. Aí a criatura pergunta, mas libertará do quê? Se nós não estamos numa época de escravidão. Nos libertará de nós mesmos, das nossas escravidões. Da escravidão do orgulho, da vaidade, do egoísmo, de tantas imperfeições que ainda são as causadoras da nossa dor e sofrimento. Só que não vai ser o passe que vai tirar o orgulho, tudo isso, né? Não vai ser isso. Não vai ser vindo a tantas reuniões. Vai ser lá fora, na luta.
Vai ser lá fora quando nós tenhamos que enfrentar as situações que exijam de nós humildade, que exijam de nós altruísmo, que exijam de nós tolerância e compreensão. E todos vão de convir que quando a vida nos exige isso, dói. Que a gente se desprender dessas imperfeições tão arraigadas em nós, elas doem. Ai, mas eu vou ter que me humilhar, eu vou ter que mudar, eu vou ter que... Ah, mas isso me incomoda. Mas eu tenho razão, ele não tem razão, ele está sendo injusto. Por que eu tenho que mudar? Justamente. Se sou eu que tenho conhecimento, se sou eu que venho na casa espírita toda segunda, terça, quarta, quinta, sexta, para ouvir essa mensagem, aí quando a gente entra nesse impasse, a gente pergunta para o Cristo, o que quer que eu faça? E como é que ele vai nos responder? Age como cristão. Age como tem que ser. Aproveita a oportunidade para fazer alteração no teu ser. Porque somente enfrentando as provas e expiações, enfrentando as dificuldades da vida, é que conseguimos fazer as alterações as quais para aqui viemos. Porque a gente não veio passear, gente. A gente sempre diz, a gente não veio num cruzeiro aí, aqueles, né, de alguns anos. Não, a gente veio para a luta. A gente veio para a escola da vida, a gente veio para o hospital das almas. E quando a gente entra nos enfrentamentos, nas situações as quais exigem de nós sabedoria e discernimento, é justamente aquela folhinha que o professor mestre Jesus está nos dando nas mãos. E diz assim, Rosana, está na hora. Hoje, com essa prova, tu vai ter que mostrar o que até agora tu conseguiu entender ou não. Ai, a coisa é difícil. Que não mexe. Ah, mas tá difícil. Bom, eu posso te ajudar. Ele vai me dizer, se tu quiseres. Então, aí vai depender do que nós vamos escolher. Se a razão ou a sabedoria. Se levando os nossos impulsos dentro daquilo que temos, ou procurando a ajuda do Cristo para Ele nos ajudar a termos a força de mudar o nosso comportamento. E aí Ele vai nos dizer, tudo dependerá de ti. E isso nós estamos falando nas situações do dia a dia. Agora imaginemos, voltamos lá às comemorações, quando a gente faz a nossa festa, né, de aniversário, todo mundo vem, parabéns, e todo mundo deseja muita felicidade, muita saúde. Mas poucos dizem, parabéns pelas tuas conquistas. Passaste por duras e penosas provações e conseguiste superá-las. Que Deus te dê em dobro, força, ânimo e coragem para o ano que se inicia. A gente deseja as coisas da matéria, mas a gente esquece que esse ciclo de um ano que nós completamos e que a pessoa que nós estamos felicitando completa, foi um ano, muitas das vezes, muito atribulado, de dor, de sofrimento, de lágrimas, de renúncias, e ninguém vê. E as pessoas veem, ai, a pessoa como está bonita, né? Ai, como está elegante, que bonita ela está, ou ele, que bonito, né? Um homem bem posto, né? Toda aquela coisa, carro bom, mora muito bem, tem uma casa ótima. Os filhos, todo mundo muito bem, todos formados, estão todos muito bem. Sim, olhando de fora, está tudo muito bem. Mas se nós vamos realmente olhar com os olhos do Cristo, não tem quem não tenha vivido, passado, superado situações difíceis.
E como será que se saíram? E essa é uma situação que ninguém de nós pode avaliar. Porque é uma situação que somente nós e Deus sabemos. Nós e Deus, mais ninguém. Muitas das vezes nem o nosso companheiro, a nossa esposa, os nossos filhos sabem. Porque aparentemente está tudo bem, mas por dentro existem dúvidas, conflitos, situações que a gente luta com elas. É algo muito íntimo do ser. Aonde Jesus vai nos perguntar: o que queres que eu faça? Quando nós estamos nessa luta, nessa dor, é Ele que vai nos perguntar: o que queres que faça? E nós vamos pedir o quê? Nós vamos pedir, em contrapartida: Jesus, dai-me força. Jesus, dai-me discernimento. Jesus, dai-me sabedoria. E será que nós vamos continuar nas próximas? Porque não é uma, né? 365 dias, olha, carregado. E vem as folhinhas, né? E vem as folhinhas de provas e expiações, aqueles 365, que a gente vai avaliando. Como é que eu me saí nessa? Como é que eu me saí na outra? Então, o que Jesus quer que a gente faça? Que a gente passe por elas. Que a gente supere elas. Que a gente tire, que a gente extirpe de nós aquilo que nos faz sofrer. Porque se a verdade irá nos libertar, é porque o conhecimento vai nos ajudar a ter esse olhar interior para nós mesmos, reconhecendo as nossas virtudes e as nossas imperfeições. Porque somente o autoconhecimento nos liberta, queridos amigos. Não adianta eu ficar sabendo tudo o que está no Pentateuco, conhecer a Bíblia de ponta a ponta, falar lindo, bonito, maravilhoso, mas chegar na hora a gente entrar naquele conflito e a gente não conseguir superá-lo. Eu estou falando com quem? Com o Cristo? Com o movimento espírita? Com meus companheiros da casa espírita? Não. Eu estou falando comigo mesmo. Porque o meu compromisso é comigo mesmo. Com mais ninguém. O compromisso que nós temos com o movimento é um. O compromisso que nós temos com a casa espírita é um. O compromisso que nós temos com os companheiros da casa espírita é um. Os compromissos que eu tenho com a família, com o trabalho, com a sociedade, com o mundo, com a vida, cada um é um. Agora, o compromisso que eu tenho comigo é o mais importante. Porque quando nós assinamos, cada um de nós foi lá no Ministério da Reencarnação e assinou o contrato reencarnatório, que foi muito bem estudado, avaliado e aprovado, não só por nós, mas pelas cúpulas espirituais responsáveis, que não são poucas, são algumas instâncias que aprovam um processo reencarnatório. Não é assim, eu vou reencarnar e vou lá. E vou. Eu estou com vontade de dar um passeio na Terra. Não, não é assim. É tudo muito bem estruturado, muito bem planificado. E quando a gente assina, eu estou reencarnando com quais objetivos? Meus objetivos são este e o outro. Quem sabe desses objetivos? Alguém lembra aqui do contrato? Lembra das cláusulas? Alguém mais sabe dos nossos contratos? Eu diria que o nosso guia espiritual sabe de cor e salteado. E nós também o sabemos. Está na consciência de cada um. Só que o que vai passando? Olha, tem uma cláusula aqui que me diz que um dos objetivos que eu preciso exercitar nessa existência é ser mais humilde. Porque na próxima eu vou ter que passar por provas muito difíceis. E se eu não conseguir nesta ser mais humilde, eu vou sofrer mais na outra. A outra cláusula me diz que eu preciso renunciar mais a tal e tal coisa. Se eu não renunciar, isso vai me trazer dor. E assim por diante. Só que o que acontece? Chegam as situações e dizem assim, todo mundo é assim, todo mundo faz assim.
Por que eu não vou fazer? A minha avó fazia assim, a minha mãe fazia assim, e aí eu vou fazer assim e vou continuar. Não, a pessoa tem que ser, ela precisa ser firme nessas coisas. O orgulho, ele tem que estar acima de tudo. São valores humanos. E voltamos lá quando Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque no caminho ele nos mostrou a sua humildade. Ele foi perseguido, ele foi humilhado, ele foi magoado, ele foi traído, ele foi julgado, sem não ter uma imperfeição para nenhum de todos os momentos difíceis que ele viveu. E ele só nos mostrou humildade. Ele só nos mostrou o verdadeiro comportamento que devemos ter. Só que a gente disse assim, é muito difícil. Jesus está muito distante. Eu sou mais humano. Deixa assim como está. Tudo bem. Porque também não vai aparecer nenhum Espírito e nem Jesus e nem Deus na nossa frente nos dizer, epa, não é assim. Vai aparecer. Porque nos dão a liberdade. Nós temos a liberdade de agirmos como quisermos. Fazermos o que quisermos. Tudo eu tenho a liberdade para fazer. Mas eu também tenho o dever de assumir as consequências daquilo que eu fizer. Então, nós somos livres. Deus nos dá essa liberdade. Agora, depende de cada um. Então, quando no Natal a gente se reúne para ver essa figura maravilhosa, estava vendo ali as imagens que o seu Altamiro colocou, esse ser livre, esse ser limpo, esse ser perfeito. Gente, Jesus já foi como nós. E nós algum dia seremos como Ele. Ele já foi um ser imperfeito. Ele provavelmente, em algumas das suas remotas reencarnações, foi um criminoso, foi um homicida, foi alguém que traiu, foi alguém que magoou. Ele foi imperfeito como nós. Só que hoje ele é livre. Aí a gente olha essas imagens, né, e se imagina que coisa bem linda, a criatura naquela alegria, ele ali com aquela criança naquela alegria, quando ele diz que nós precisamos da alegria, porque a alegria demonstra a nossa liberdade do ser, o ser que tem a consciência tranquila. É o que ele tem. Então quando a gente olha, a gente não olha o homem, a gente olha o ser. E é este ser que nós precisamos alcançar de ser. Mas para isso vai doer. Então, no Natal, quando Jesus nos pergunta, quando nós perguntarmos, o que queres que eu faça? Lembremos, Jesus vai nos responder. Sede um homem de bem. O que queres que eu faça? Sede melhor. O que queres que eu faça? Supera-te. O que queres que eu faça? Tenhas mais fé. O que queres que eu faça? Sejas mais esperançoso, mais confiante. O que queres que eu faça? Ele vai te dizer, liberta-te de ti mesmo. Mais nada. Ele não vai pedir banquetes. Ele não vai pedir roupas, presentes. Ele vai pedir atitudes. E essas atitudes foram as atitudes que nós nos compromissamos com nós mesmos. E se nós nos compromissamos com uma cúpula imensa de espíritos superiores que a gente tanto almeja e pede, né, que venham eles já estão em nós. Eles já estão partilhando das nossas vidas. Só que nós fechamos os olhos e fechamos os ouvidos e não vemos. A gente sempre está dizendo, sempre está comentando, gente, nós somos criaturas abençoadas. Nós temos muito mais auxílio em nossas vidas do que perturbação. A gente não consegue ouvir e ver e sentir
o amor e as bênçãos maravilhosas que os benfeitores amigos diariamente, constantemente nos proporcionam. Agora, se deu uma dor de cabeça, se quebrou o copo, se furou o pneu, se deu alguma coisa errada, é a treva. Seu Altamiro, eu estou meio perturbada, seu Altamiro, porque está dando tudo errado na minha vida. Aí seu Altamiro, não, minha filha, não é assim. As coisas vêm para nos testar. Não, mas não pode ser, seu Altamiro. E seu Altamiro vai dizer, meu filho, olhe bem mais para a sua vida. Você tem muito mais momentos bons do que pontuais momentos de dificuldade. Só que a gente marca os difíceis e não agradece os bons. E a gratidão é um dos sentimentos mais libertadores que cada um de nós pode ter. A cada anoitecer, quando finalizamos uma jornada de 24 horas, a gente pode dizer, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelo teto, pelo pão, pela saúde, pelas dificuldades que me deste, pelos amores que me dás. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Ao amanhecer, um novo dia, uma nova página que iremos escrever no nosso dia. Muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade. Pelo que terei que enfrentar, pelo que terei que fazer. Dai-me força, ânimo e coragem para ser o melhor de mim. Muito obrigado, Senhor. E agradecer. A gratidão, ela é libertadora. Psicologicamente, clinicamente falando, já foi comprovado que a melhor medicação do corpo e da alma é a gratidão. Sejamos gratos. Então, quem irá perguntar para o Cristo? Seremos nós. Quem irá nos responder será Ele. E cada um já sabe a sua resposta. Queridos amigos, queridos irmãos de coração, de ideal, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, por me sinto honrada de ter sido convidada a este ciclo de palestras que encerra o ano de 2024, nessa casa tão querida que tanto amamos, que nos acolhe, porque nós fazemos parte dessa casa, sabiam? Aqui as nossas crianças, todo sábado vêm aqui evangelizar-se nessas salas, e tem sido abençoado. 2024 foi abençoado de vermos as 4 salas ocupadas com crianças e jovens sendo evangelizadas nessa sala. E toda quarta-feira a gente está se reunindo aqui e temos a nossa mediúnica. E trabalhos maravilhosos, devo dizer e compartilhar, temos conseguido realizar na comunicabilidade com os espíritos. Então, somos irmãos e sempre gratos ao querido irmão Altamiro, né? Este coração que é espírita, realmente, que tem a união e unificação em sua mente e coração, abrindo as portas dessa casa que nos permite aqui reunir. Então, queridos amigos, recebam um abraço carinhoso de toda a família Chico Xavier e gratidão a todos. Um Feliz Natal, um ótimo final do ano e que 2025 seja um ano próspero para todos nós em virtudes, em conquistas espirituais. Muito obrigada a todos. Uma boa noite.